Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 39, por favor? Aleluia. Antes de mais nada, o tema dessa ministração é Aprendendo com a Vida de José. Aleluia. Quantos aqui sabem que todos os personagens, mulheres e homens, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, foram usados por Deus e registrados na Bíblia para que a gente pudesse aprender com a vida dessas pessoas. Amém? A Bíblia toda ela é inspirada pelo Espírito Santo e usou essas pessoas e a vida dessas pessoas como um registro em que a gente pode ter acesso a todo momento, seja na nossa Bíblia de papel ou seja no nosso celular. Amém? E não sei se você sabe, mas José, vou deixar minha água aqui para não me atrapalhar. José era filho de Jacó, ou conhecido como Israel. José tinha 11 irmãos e com a idade de aproximadamente 17 anos, a Bíblia diz que Jacó, ou Israel, amava mais a José do que a seus outros irmãos. Isso porque José e seu irmão mais novo, Benjamim, eram os dois mais novos, filhos de Raquel. E Jacó tinha um apreço muito grande por esses dois. E a Bíblia diz que seus irmãos invejavam José. E em certo momento eles estavam no campo. E a Bíblia diz que José teve um sonho e ali ele compartilha o sonho com o pai e com os irmãos. E José diz assim: eu sonhei que os feixes de vocês se dobravam diante dos meus feixes. E eu também sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. E quando ele fala o sol, a lua e 11 estrelas, está obviamente se referindo ao pai e à mãe e os 11 irmãos. E ele compartilha isso com Jacó e com os irmãos, e imediatamente ele é repreendido pelo pai, e obviamente os irmãos que já tinham inveja, ficam totalmente, vamos dizer assim, no último nível de inveja contra José. E sabe o que eles fazem, querido? Eles tramam contra a vida do irmão. E eles tentam matá-lo. Eles dizem assim: vamos matá-lo. Então eles levam José para o campo, mas no último instante, eles lançam José dentro de uma cisterna e decidem não matá-lo, mas vendê-lo. Havia uma caravana de ismaelitas passando ali por aquela região. E José é vendido aos ismaelitas. E os ismaelitas vendem José para o Egito. E aí nós vamos em Gênesis, no capítulo 39, que nós vamos começar a ler a palavra de Deus. Amém? Você já chegou aí em Gênesis capítulo 39? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Para você entender quem era Potifar, querido, ele era um oficial de Faraó, ou seja, o bambambam do Egito, que era uma potência da época, era Faraó. Não tinha ninguém acima dele. E depois de Faraó nós tínhamos Potifar. Ok? Um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, Iavé, o Senhor, estava com José. Vou repetir isso, querido. Ora, Iavé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito. E passou a morar na casa do seu senhor egípcio, Potifar. E o senhor egípcio, Potifar, percebeu que o Senhor Deus amparava José. Vou ler isso de novo. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Para um pouquinho, olha para mim. Agora a gente vai, a partir desse momento, citar algumas lições que a vida de José nos ensina. E a primeira lição é que nós entendemos que o Senhor estava com ele. Querido, você vai perceber que durante a vida de José, ele enfrenta algumas dificuldades severas, que possivelmente talvez você diga assim: eu não seria capaz de enfrentar isso.
eu não conseguiria vencer na vida se eu enfrentasse isso. Mas eu quero trazer à lembrança aqui algo muito especial e poderoso. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que você é muito maior do que José. Isso porque José viveu numa dispensação anterior. José viveu até mesmo antes da lei mosaica. José não tinha nem mesmo um padrão moral para seguir. Ele não tinha Bíblia, ele não tinha lei. Quanto mais a graça que hoje é disponibilizada para nós. Isso quer dizer que nós estamos num nível muito superior ao nível que José tinha. Ou que ele vivia. A Bíblia vai dizer em Romanos 5,17, que se pela ofensa de um, e por meio de um só, ou seja, Adão, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Esses reinarão em vida. Está falando de mim, está falando de você. E a Bíblia também diz em Mateus 11, Jesus dizendo, eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha o que Jesus está falando. De Adão até João Batista. De João Batista para trás, não tem ninguém maior do que João Batista. Ele foi o maior. Maior do que José, é o que Jesus está dizendo aqui. Porque João Batista foi aquele que preparou o caminho do Salvador, do Messias. Mas olha o que Jesus diz. A partir de João Batista, quando Cristo morre na cruz e inicia-se a dispensação da graça, a aliança que hoje ele tem comigo e com você, qualquer um do reino é maior do que João Batista. Qualquer um de vocês é maior do que João Batista. Porque hoje nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo, o Espírito da graça, habitando dentro de nós. José não teve essa oportunidade. José nem ao menos tinha a Bíblia Sagrada para o conduzi-lo. Ele simplesmente só ouvia o seu pai falar, olha, uma vez apareceu um Deus para o meu avô Abraão, e ele fez uma aliança com o meu avô. E essa aliança persistiu com o meu pai Isaac e também comigo. Tá. O que isso causou no coração de José? Meu Deus, não tinha Bíblia, não tinha graça, não tinha culto, não tinha louvor, não tinha nada. Mas a Bíblia diz que Deus era com ele, ele tinha consciência disso. Você entende a importância da consciência de que Deus está com você, irmão? Glória a Deus, aleluia. E digo mais, segunda lição que a gente aprende com José. Potifar percebia que o Senhor era com ele. E na nossa vida, nós precisamos manifestar frutos. E o ímpio que está à nossa volta precisa perceber a manifestação dos frutos do Espírito na nossa vida. O que a Bíblia está querendo dizer é que José, mesmo sem viver na graça, conseguia manifestar os frutos espirituais. Quanto mais nós, irmãos. Quanto mais nós. Por isso que não existe mais desculpa para a gente. A partir do momento que a gente ouve essa palavra, a gente se torna indesculpável. Porque nós podemos viver isso. A Bíblia diz assim em Colossenses 4, 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Está falando aqui o tempo todo de comportamento. 1 Pedro 1, 13 a 16 diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação. Esperai inteiramente onde? Na graça que está disponível, que vos foi oferecida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências ou com os desejos que antes havia na sua ignorância, ou seja, quando vocês não conheciam a Cristo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 2, 12, tendo o vosso viver honesto entre os gentios,
para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observem. Ou seja, os ímpios vão olhar os frutos, as boas obras, e vão glorificar a Deus no dia da visitação. Quer dizer o quê? O dia da visitação? Quando Jesus Cristo, o Espírito Santo tocar o coração deles, eles vão dizer assim: uau, eu quero isso para mim, porque eu vi crente fazendo e manifestando frutos. Amém? 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não, é muito difícil isso. Viver essa santidade, viver manifestando frutos, benignidade, bondade, justiça, mansidão, domínio próprio. Meu Deus, como é que José conseguiu? E é incrível a gente estudar a vida de José, porque a Bíblia, ela é muito real. Ela fala de seres humanos reais. E a Bíblia geralmente fala, olha o que eu vou falar, dos podres e das coisas boas. Você consegue entender quando eu falo os podres? Aquilo que as pessoas fizeram de ruim. Davi, a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi um adúltero. Ele foi um homicida. E a Bíblia deixa claro o pecado de Davi. Fala das coisas ruins que Pedro fez. Fala das coisas ruins que Saulo fez, que depois se tornou Paulo. Mas é interessante que a gente lê a história de José, pastor, e a gente não consegue capturar nada de ruim que esse homem fez. Parece que ele acertou em tudo. Não é possível. É um dos poucos da Bíblia que a gente não vê, José errou nisso. Quando você pensa que ele errou, você vai ver no final que ele acertou. Consegue entender, irmão? Como alguém que não tinha nem a Bíblia, ele era antes de Moisés, como ele procede dessa forma? Consciência de que Deus era com ele. Por que às vezes a gente tem o Espírito Santo e a gente vive a míngua? Porque não temos consciência de que o Espírito Santo é conosco. É isso. Mas é muito difícil. Olha só o nosso respaldo, o nosso grande respaldo está em Tito capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Não está falando de algumas, de meia dúzia, de 2 bilhões de pessoas. Não, todas. Todas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Peraí. Quem nos orienta? A graça nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança. Qual é essa bendita esperança? O glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Você tem um impulsionador violento dentro de você, chamado a graça de Deus, ou o Espírito da graça. E esse impulsionador te impulsiona a ser consagrado às boas obras, ou seja, praticar as boas obras. Então, primeiro eu sou salvo, tenho a graça de Deus, e a partir de então, essa graça me capacita a viver os frutos. Quer dizer que eu não preciso botar tanta força como José teve que colocar. Você consegue entender, querido? Glória a Deus. Vamos seguir. Verso 4 diz assim, de Gênesis 39. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal. Estamos ainda falando de Potifar. Como administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa. Ele confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio. Esse egípcio era um ímpio. Foi abençoado porque José estava na casa e agora a governava.
Em consideração a José, olha só o que a Bíblia vai dizer. A bênção de Yahvé alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, ou seja, Potifar entregou tudo o que tinha e com ele não se preocupou, e com isso não se preocupou com mais nada, a não ser com a comida que tomava. O que ele está querendo dizer é o seguinte: José, eu me encantei tanto com você. Eu vi tanto a presença desse Deus que você fala tanto. Eu consegui perceber a manifestação dos frutos na sua vida desse Deus. E eu estou tão assim, maravilhado com isso. Sabe que eu não quero saber de mais nada. Eu vou dar todo o governo da minha casa, a administração da minha casa para você. Eu vou me preocupar só no que eu vou comer. Mas o resto, toma conta, porque eu sei que está em boas mãos. Uau, que poderoso isso, irmão. E sabe a terceira lição que a gente aprende com José? Quando o ímpio vê os frutos de uma vida que reflete a vida de Deus, Deus usa o próprio ímpio para nos honrar. Vou ler de novo para você. Quando o ímpio vê os frutos de uma vida que reflete a vida de Deus, Deus usa o próprio ímpio para nos honrar. Seja isso no seu trabalho, ou seja isso na sua casa. Quer um exemplo do seu trabalho? Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Mas Potifar era um ímpio. Ele cultuava outros deuses. Eu aqui vou me esforçar para agradá-lo? José se esforçou. Mesmo talvez contra a vontade. Efésios 6, 7 diz assim: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo ou seja livre. Mas eu não aguento meu patrão. Não tem como, é impossível. Não tem jeito, ele me tira do sério. Eu entro no meu serviço e não vejo a hora de dar 6 horas para eu ir embora. Não tem condição, é impossível. Você não sabe, você não conhece, você não está lá para você saber como é que é o meu patrão. Meu irmão, eu não sei e na verdade eu realmente não vou saber. Mas a Bíblia me dá respaldo e diz que é possível trabalhar para aquele que às vezes atazana as minhas ideias e ser fiel a Ele e por consequência ser fiel ao Senhor também. E a Bíblia diz que é o Senhor que vai recompensar cada um pelo bem. E uma hora ou outra, você praticando a palavra de Deus no seu trabalho, o seu patrão vai olhar para você e vai falar assim: não é possível. Eu tenho consciência que eu sou chato com você. Mas você não esmorece. Você não desce de nível. Você continua sempre ali pleno. O que você tem? O senhor quer saber o que eu tenho? Chama-se Espírito da Graça. Que história é essa de Espírito da Graça? Senta aqui que a gente vai conversar. Meu querido, eu tenho certeza que vai ter promoção. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa muito boa para você naquele trabalho. Porque você foi fiel ao ímpio. E deveria realmente ser. E ao mesmo tempo foi fiel a Deus. Porque honrou o seu patrão. Amém? Isso pode acontecer na sua casa, na sua família, querido. 1 Pedro 3 diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Como? Pelo procedimento de sua mulher, ou pelo seu procedimento, observando a conduta honesta e respeitosa que você tem. Sabe o que é isso? Procedimento, boa obra, fruto. Mesmo sem palavra, você, mulher, que tem o seu marido ímpio e deseja profundamente que ele venha para a igreja, talvez não seja assim: homem, para de beber, desgraçado, vem para a igreja. Não, irmã, não vai ser assim que você vai ganhar seu marido. Pode esquecer. Que vai chegar uma hora, se você realmente ouvir o que a palavra de Deus está te dizendo, e proceder dessa maneira, mesmo sem palavras, vai chegar uma hora que ele vai parar tudo e vai falar assim: o que é
que você tem? Eu entro aqui todo dia, eu venho do trabalho, eu brigo com você, eu falo um monte de coisa, eu sou um grosso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu bebo, eu faço aquilo outro, e você continua plena. O que é que você tem? Sabe o que você vai dizer para ele? Eu tenho o Espírito da graça. Espírito da graça? O que é isso? Senta aqui que a gente vai conversar. Você consegue entender, irmão? O poder do seu bom proceder diante dos ímpios, diante dos homens. Amém? Você está aprendendo alguma coisa essa noite, querido? Glória a Deus. Vamos continuar aqui no texto. Antes disso, eu vou beber um pouquinho d'água. Aleluia. Ainda aqui no verso 6, a Bíblia vai dizer que José era um homem de belo porte, tinha um rosto muito bonito. José era um homem bonito, querido. Forte, bonito. Verso 7 diz que algum tempo depois, a mulher do seu senhor Potifar começou a cobiçar José. E aqui começa a vida difícil de José. Um dia ela o convidou: vem e deita-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa, e ele me confiou tudo e não me negou nada, a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Faz sentido? Óbvio, não é? Sendo assim, olha o que José vai falar: como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? Eu vou ler de novo. Como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? Verso 10. Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela. Mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Vou ler isso de novo. E fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço, e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem e deita-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da sua mulher. Aqui, ou melhor, da mulher, aqui nós vemos um momento de tentação, talvez o mais forte que José tenha passado na vida. E sabe o que nós aprendemos com José? No momento da tentação mais forte da vida, primeiro, que ele colocava Deus em primeiro lugar. O que diz lá no verso 9? Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? José sabia que o pecado traria um resultado negativo para a sua vida. Mas ele não pensou assim: nossa, peraí, eu estou morrendo de vontade. Mas se eu cometer esse pecado, pode ser que meu Senhor descubra e eu me dê mal. E eu estou tão bem aqui, eu estou governando tudo, eu estou comendo bem, eu estou me vestindo bem. Então, eu acho que não vou fazer isso por causa de mim. Ele não pensou nele. Pecaria eu contra Deus? Você conseguiu entender, querido? No momento da tentação, nós aprendemos com José que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar. Eu não vou fazer, porque eu sei que eu posso ferir o coração do meu Senhor. Amém, querido? Segundo ponto. Olha que interessante. A Bíblia diz assim que José fazia o possível para se manter longe do mal, ou da aparência do mal. O verso diz assim, vamos lá. A mulher insistia que ele se deitasse com ela, mas José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Parecia que José estava escutando Davi falar sobre o Salmo 1, pastor. E quando José, na época em que ele viveu, Davi nem pensou em existir, irmão. Porque o Salmo 1 diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Porque essa pessoa que faz isso é como árvore plantada junto à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham, e tudo quanto realiza, prospera. Para
Parecia que José estava escutando Jesus falar aqui, em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não cairdes, ou não venham cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E parecia que José estava ouvindo Paulo falar em Gálatas 5,16. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfarei a vontade da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. José não tinha a Bíblia, mas ele sabia que no momento da tentação, ele precisava abafar a sua carne. Como? Foge da aparência do mal. Quando a mulher de Potifar chegava na cozinha, José estava lá, o que ele fazia? Ficava na cozinha lá, dando bobeira? É óbvio que não. Ele ia para a sala. A mulher chegava na sala, ele ia para o quarto. A mulher chegava no quarto, ele ia para o quintal. E quando não tem mais o que fazer, que a mulher te gruda, você não tem para onde escapar, o que você faz? Você empurra ela e sai correndo. É o que nós aprendemos aqui no ponto 3. Diz que ele fugiu da mulher. Terceiro ponto. Fugiu do pecado quando não tinha mais alternativa. Parece que ele estava escutando Salomão, pastor, lá em Provérbios 5, verso 3. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte. Seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Agora, portanto, meu filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Afasta o teu caminho da mulher adúltera. Não te aproximes da porta da sua casa. Para que não entregues aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos e os outros se enriqueçam à custa do teu trabalho. E venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando teu corpo perdeu o esplendor. Então murmurarás, como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Ô meu irmão, parecia que José estava ouvindo Salomão falar. E José era de anos antes de Salomão. O José, insisto, era de anos antes da Bíblia. Não tinha nada, nenhuma referência moral. Ele foi com 17 anos para o Egito. O que o Egito tem para ensinar uma pessoa sobre moralidade, sobre ética? Nada. O que explica José agir dessa forma? Deus era com ele. Isso é poderoso demais, irmão. E a consciência de que Deus era com ele o fazia agir dessa forma. Está aprendendo alguma coisa essa noite, querido? Eu estou aprendendo. Glória a Deus. Verso 3, vamos ler? Ainda em Gênesis 39. Aleluia. Está acabando, fica tranquilo. Assim que se deu conta de que na fuga agonizante de José, está falando da mulher, ela, a mulher de Potifar, havia segurado seu manto consigo. A mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José, ou Potifar, chegasse à casa. Então contou-lhe sua versão da história. Aquele escravo hebreu que trouxeste aproximou-se de mim para me insultar. Todavia, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu assustado. Quando o marido ouviu o que lhe relatava sua mulher, eis de que maneira teu escravo agiu para comigo, sua ira se inflamou tremendamente. Potifar ficou possuído com aquilo. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão. Eu faria o mesmo. Amém? Onde estavam os prisioneiros do rei? Assim, ele ficou na prisão. Contudo,
Contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere, sobre todos que estavam ali presos. Você percebe que onde esse homem passa, ele governa. Isso é governo, consciência de governo, de quem está dentro de você. Repito, insisto, viveu numa época em que não havia Bíblia e nem graça e nem nada. E ele se tornou supervisor de tudo o que se passava na prisão. O carcereiro-chefe passou a não mais se preocupar com mais nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava com ele e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. E aqui a gente aprende a quinta lição com José. Ele não tentou se justificar e fazer justiça com as próprias mãos. Não. Eu imagino José, no momento em que Potifar chega para o acusar, a Bíblia não relata, mas possivelmente, eu visualizo José fazendo isso. Ficou em silêncio. Por quê? Ele sabia quem era com ele. Porque parecia que José estava ouvindo Paulo dizer aos Romanos, capítulo 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Parecia que José estava escutando Paulo falar em Romanos capítulo 8. Muitos anos antes de Paulo existir. O que é isso? O Senhor estava com ele e ele tinha consciência disso. Amém, querido? Aleluia. E a história vai continuar. José ali na prisão. E naquele momento, Faraó aparece em cena e envia para a prisão um copeiro e um padeiro que serviam a Faraó. Agora estamos falando do grande e poderoso do Egito, maior do que Potifar. E naquela prisão, por algum motivo eles estavam ali, eles têm um sonho. E a revelação desse sonho, José dá a eles, mediante o Espírito Santo. E a revelação para o padeiro não foi tão boa, porque o resultado foi a morte dele. Mas para o copeiro foi boa, porque ele voltou. E Faraó o chamou novamente para o servir. E quando esse copeiro volta, um tempo depois, a Bíblia diz que Faraó agora tem um sonho. E o sonho de Faraó era mais ou menos assim. Ele via 7 vacas gordas, robustas, que subiam do rio. E depois 7 vacas magras, raquíticas, que subiam do rio. E as raquíticas engoliam as gordas. Ele via também 7 espigas de milho robustas. E via também 7 espigas de milho mirradas. E as mirradas engoliam as robustas. E Faraó procurou por todo o Egito, por adivinhos, por alguém que pudesse decifrar o sonho. E o que aconteceu? Ninguém foi capaz de decifrar o sonho. E ele ficou perplexo, ele estava irritado. Não é possível que ninguém vai conseguir decifrar esse sonho. E o copeiro lembrou: Senhor Faraó, meu senhor, há um tempinho atrás um homem preso desvendou o meu sonho na prisão. Talvez ele possa ajudar. Faraó mandou chamar imediatamente José. E de bate-pronto, José decifrou o sonho. Meu senhor, aqui está a revelação do seu sonho.
As 7 vacas gordas e também as espigas gordas significam 7 anos de abundância. E as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas significam 7 anos de escassez. E quando o Senhor vê que as magras engolem as gordas, é que primeiro virá a abundância, mas depois virá uma escassez sem medida por todo o mundo. E eu já aconselho ao meu Senhor levantar um homem para que seja o gestor financeiro do Egito. E esse homem, pelo menos, poupe 1/5 daquilo que foi produzido durante o período da abundância. E então o Egito nunca vai passar fome. Sabe o que Faraó falou? Primeiro que ele ficou perplexo, maravilhado. Ele falou, você está falando para eu levantar um homem? Vou levantar. Acabei de levantar. É você. Então José sai da prisão e passa a ser, sabe o quê? Governador do Egito. Acima de Potifar. Somente o Faraó estava acima dele. Então José passa agora a governar todo o Egito, administrar toda a terra do Egito, que era uma potência mundial na época. E acontece exatamente como José falou. 7 anos de abundância. Imagina todo mundo. Ninguém tinha essa revelação que o Egito tinha. O mundo inteiro. Abundância, vamos lá, vamos comer, vamos desfrutar, vamos viver. E ninguém guardava nada, ninguém poupava nada. Sabe o que aconteceu? Os 7 anos de escassez chegaram. E José poupou durante todos os 7 anos de abundância. E tinha alimento de sobra no Egito. Todo mundo começou a passar fome. E procurar alimento onde? No Egito. E quando nós falamos de todo mundo, estamos falando também da terra de Canaã, que é a terra onde habitava Jacó ou Israel e seus filhos. Sabe quem vai bater lá na porta do Egito atrás de comida? Os irmãos de José. Sabe quem recebe eles? José. Sabe como os irmãos entram para falar com José? Ajoelhados e prostrados. No exato momento em que eles se prostraram, José lembrou do sonho e reconheceu os irmãos. A lua, o sol e as 11 estrelas se dobrando diante dele. 13 anos depois, José tinha 30 anos. Mas José fingiu que não conheceu os irmãos. Imagino que emocionalmente por dentro ele ficou abalado, óbvio. Mas ele falou, vocês aí, eles estavam em 10, porque Benjamim, o mais novo, estava com o pai. Vocês, o que vieram fazer aqui? A gente veio comprar comida, está tendo escassez no mundo todo, e a gente soube que no Egito tem comida. Não, vocês vieram espiar a terra. Não, meu senhor, como que a gente veio espiar a terra? Não. Aí eles ficaram nervosos e começaram a contar tudo. Não, a gente não veio espiar a terra, a gente é de uma terra chamada Canaã, o nosso pai é velho, está lá, precisa de comida, e ele está com o nosso irmão mais novo, está com ele, que não pode sair, porque meu pai ama muito o meu irmão. Peraí, vocês têm irmão mais novo? E José amava Benjamim, porque ele era o único irmão de pai e mãe, de Jacó e de Raquel. Consegue me entender, irmão? Os mais novos. E José falou assim, tá bom, vocês vão me convencer que vocês não são espião de um único jeito. Traz o irmão mais novo para eu ver. Eles ficaram desesperados, porque, querido, eles sabiam que se continuasse essa história de que José estava falando que eles eram espiões, levando o irmão mais novo, eles corriam o risco de morte, de matar o irmão, Benjamim. Jacó não ia suportar isso, iria morrer. Então o que acontece? Eles vão e tentam convencer Jacó, o pai, de trazer o irmão mais novo. Enquanto isso, deixaram um irmão mais velho aprisionado na cadeia. O José deixou como segurança. E óbvio, né, que Jacó, não, de maneira alguma vocês vão levar Benjamim, porque se acontecer alguma coisa com meu filho, eu vou descer a sepultura. Eu vou morrer. Eu não vou suportar perder mais ele. Mas o fato é que Jacó foi sensato e pensou, peraí, se eu não deixar o irmão mais novo ir, todos nós morreremos de fome. E não só o povo ali de Israel, ou os hebreus, mas todo mundo. O mundo todo estava padecendo de fome. Então o que acontece, querido? Jacó libera Benjamim. E quando eles chegam lá, José ainda não se revela, dá
um banquete para eles. E nesse banquete, parece que está tudo bem, parece que eles não são mais espiões. Então José enche as sacolas deles de mantimento e fala assim: vão para casa e leva esse monte de mantimento. Não precisa nem me pagar. Só que ele fala para o seu oficial: pega esse copo de prata que é meu e coloca na sacola de Benjamim. E quando eles estão indo embora, o oficial dá um grito: como vocês puderam fazer isso? Aí os irmãos: fazer o quê? Vocês roubaram o meu senhor diante dos olhos dele. E aí um dos irmãos se levanta e fala: impossível, nós não fazemos isso. O senhor pode procurar aqui nas sacolas, se o senhor encontrar alguma coisa na sacola de alguém, esse alguém deve morrer. Eles abrem as sacolas e encontram o copo de prata na sacola de quem? De Benjamim. Meu irmão, os irmãos de Benjamim praticamente desfalecem ali. Aquele que eles tinham que proteger agora está sentenciado à morte. Então Judá se levanta e fala assim: não. Se Benjamim ficar aqui, morrer ou ser escravo, meu pai não vai suportar e vai descer a sepultura. Então deixa que eu fico como escravo no lugar dele. Nesse momento, o coração de José se despedaçou. E ele então tira a sua túnica, tira aquela roupa que ele estava no Egito e diz assim: eu sou José! E a Bíblia diz que em nenhum momento que ele sente raiva ou desejo de amaldiçoar os irmãos. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele abraça os irmãos, chora copiosamente e os perdoa. E diz assim: não se sintam culpados pelo que vocês fizeram comigo 13 anos atrás. Não se sintam. Porque vocês só fizeram isso porque houve a permissão de Deus para que isso acontecesse. Porque se José não fosse para o Egito e não poupasse todo o alimento do mundo na época da abundância, José mesmo disse, o mundo todo padeceria de fome. Possivelmente, nenhum ser humano sobreviveria para contar a história, e nem o povo de Israel. Ou seja, a descendência de Israel não aconteceria. Jesus nunca nasceria e nunca morreria numa cruz. E nós estaríamos perdidos. Você consegue entender a profundidade disso, irmão? Então, a última lição que nós aprendemos com José é que ele perdoa o imperdoável, pois sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o pai de José, e na verdade toda a parentela de Jacó, sobe ao Egito. José dá uma ordem e Faraó os recebe maravilhosamente bem. Eles passam a viver no Egito e a se multiplicarem ali e prosperarem até a morte de Jacó, até a morte de José e de todos aqueles que representam a tribo de Israel, viveram de maneira próspera no Egito. É óbvio que os anos vão passando e as coisas mudam, outros governadores se levantam e ocorre o que nós conhecemos como a escravidão do povo de Israel no Egito, até vir Moisés para os libertar. Mas a história de José nos dá preciosos ensinamentos e lições. E eu vou terminar afirmando mais uma vez: o homem que vocês perceberam que viveu e fez tudo o que ele fez, sem estar na época da graça, ou no período da graça, ou na nova aliança, e sem ter a Bíblia como regra de conduta. Porque Deus estava com ele, e ele tinha consciência de que Deus estava com ele. Você pode se colocar de pé, querido, em nome de Jesus? Aleluia.